gente, tudo bom com vocês? Aqui é a Kelly Silva do canal Torcedora Arretada. Eu não apareci por aqui, tá? Porque eu estou de mudança novamente e eu já estou sem internet em casa. E todo o tempinho que eu tenho é pra ir organizando as coisas, né? Já que eu tô com um bebê e fica tudo bem mais complicado. Nem com a camisa do time eu tô aqui hoje. Tô toda assim. Mas enfim, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês de Bolinha se posicionando sobre toda essa repercussão, né, que tá sobre o SPE do 13. Ele explica mais ou menos do que se trata, porque eu particularmente eu não sabia. E pela explicação dele dá pra gente saber mais ou menos do que se trata, né? A gente sabe que já foi aprovado ontem, mas eu vou colocar aqui para vocês o vídeo de Bolinha, para quem não tiver visto ainda, poder ver e tentar se atualizar com o que está acontecendo agora na gestão do 13, tá? Eu estou em Natal, em viagem de negócio, em função disso, infelizmente, eu não vou poder participar da reunião do Conselho de 13 hoje à noite. Mas eu fiz questão de gravar esse vídeo de forma rápida para externar minha posição em relação ao que vai ser abordado. Eu tive a oportunidade de receber uma análise jurídica sobre a proposta de SPE de maneira muito honesta. Eu não gosto desse formato a rigor que está sendo proposto. Eu acho que o caminho 3 deveria ser uma SAF. Eu não vejo sentido dessa transição. Mas, enfim. Mas vamos considerar que essa transição fizesse sentido. Mas aí, quando entra a questão da análise mais detalhada do que foi proposto, muito honestamente, se eu tivesse na reunião, eu votaria contra a aprovação no modelo que está. O que está lá, de forma resumida, diz o seguinte, que a dívida que o 13 existe enquanto associação permanece sob a responsabilidade do 13, tirando a SPE dessa responsabilidade, e aí se as receitas vão toda para a SPE do futebol, como é que a associação vai fazer frente ao pagamento de suas dívidas? Então, isso geraria uma dificuldade permanente, levando seguramente a associação a uma situação de extrema dificuldade. São pontos. Segundo, no contrato, de um modo geral, ele não traz à SPE nenhum tipo de obrigação objetiva de quanto a SPE vai fazer de investimento, se vai fazer e de quanto vai fazer investimento. Diz apenas que ele vai ficar responsável pela gestão do futebol, pagamento de salário, pagamento de obrigações referente ao futebol, mas isso não tem o quanto efetivamente vai ser investido nesse sentido. O que termina, de certa forma, fragilizando a eventual cobrança da associação em relação àquilo que a SPE está fazendo. Vamos considerar que o SPE amanhã, futebol é uma questão que não é fácil, não tenha sucesso na gestão do futebol. E, de repente, pare de pagar seus compromissos, pare de honrar seus compromissos. No contrato, do jeito que está posto, a associação não tem como encerrar esse contrato, porque no contrato não tem cláusula de saída. Para que a associação pudesse encerrar esse contrato, ela teria que pagar uma multa à SPE. Portanto, assim, eu estou colocando essas questões de forma resumida. Então, isso me deixou muito preocupado. Externei já essa minha opinião junto ao presidente do Conselho do 13, para que essa discussão seja muito mais ampliada, ela não possa ser aprovada de forma assodada, como muitos estão querendo, porque eu acho que a gente que gosta do 13, a gente precisa, independente de ter opiniões divergentes, a gente precisa pensar sempre no que é melhor para o 13. Eu sei que algumas pessoas que estão envolvidas nisso têm os melhores dos propósitos, mas a gente tem que entender que as pessoas passam e a entidade fica. Portanto, a gente precisa preservar a entidade, tratar qualquer projeto ou qualquer contrato que diz respeito à relação de terceiro com a entidade, ser munido da mais absoluta transparência e, mais do que tudo, da mais absoluta segurança jurídica para a associação. Nós tivemos em outros clubes que não era SPE, já era SAF, o Vasco como exemplo, e que o Vasco teve muita dificuldade de poder se desvencilhar da 777, porque o contrato era extremamente leonino para com o clube, a associação. Da mesma forma que esse contrato é para o 13 no que diz respeito à SPE. Então, aqui fica, de forma resumida, minha posição, para que todos possam tomar conhecimento sobre o que eu penso em relação ao que está sendo ou que poderá ser aprovado.